vamos meditar um pouquinho nesta noite. E eu quero falar um pouquinho, se Deus permitir e der tempo, né? Sobre unidos sobre uma cabeça. É o que nós lemos aí na carta de Paulo. A união, né, do marido, da mulher e Cristo. Deus, ele, quando fez Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira família, foi estabelecido desta maneira. Nenhum casal pode ser o que deve ser na presença de Deus se não houver esta união, né, de Deus, o marido e a mulher. A mulher, a família, elas devem ter a cabeça, que é o marido, como liderança do lar. Porque Deus, quando fez Adão e Eva, Deus era o cabeça de Adão, e Adão o cabeça de Eva. E se não houver esta liderança da cabeça no lar, o lar não pode ser feliz. Se não houver a liderança de Deus na palavra do cabeça, que é Cristo, no homem, o lar não pode ser feliz. Nós temos que ter consciência de que a palavra de Deus, ela é trazida até nós para abençoar nossas vidas. Nunca a palavra de Deus vai nos causar dano se nós crermos e recebê-la em nosso coração. Se o homem for sábio e tomar a palavra de Deus na sua vida, e ele for o cabeça da sua família, o seu lar vai ser abençoado. Assim a mulher também deve ser sábia, porque ela não foi constituída cabeça do homem, nem da família. Ela é uma adjuntora para ser submissa ao homem. E os filhos também, cada filho, os filhos, eles devem saber também que a bênção deles está também em se submeter, respeitar o cabeça, que é o pai de família. Então, unidos sobre uma cabeça. A família, para ser feliz, ela tem que ser unida, os filhos com a mãe, para respeitar o pai. É impossível o lar não ser feliz se houver esta submissão dos filhos e da mulher ao cabeça, que é o marido, desde que o marido tenha Cristo como seu. Você não pode separar estas coisas. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo também, ela tem que ter esta consciência. A família da fé tem que ter esta consciência. Nós só seremos abençoados e felizes como uma igreja, se nós tivermos Cristo, a palavra, o cabeça, para nos liderar e nos abençoar. Amém? Eu estou falando sobre unidos sobre uma cabeça, porque nós estamos chegando nesta hora. Nós vamos ler aqui a profecia do irmão Brana, que ele profetizou e disse para nós que quando viesse um papa americano, esta união das igrejas seria feita e a marca da besta viria. E nós temos este novo papa americano pela primeira vez. E ele vai unir sobre uma cabeça. Ele vai ser este que vai fazer esta união, trazer todos sobre uma cabeça, que é o anticristo, o falso profeta, a besta. Então, se nós conseguirmos chegar nisso ainda, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que está sendo muito falado, né, sobre este novo Papa, e existe esta profecia de que o Papa, quando viesse um Papa americano, o profeta diz isto, este Papa iria fazer esta união das igrejas para que houvesse essa confederação e todos fossem trazidos a uma cabeça, que é a cabeça da besta, o falso profeta, o anticristo. Mas eu quero trazer um quadro para os irmãos aqui, de algo
a respeito da palavra de Deus, Deus, nosso amado Pai, o nosso Criador, Ele criou todas as coisas, né? Todos os céus Ele fez de forma assombrosa, infinita. O universo, ele é feito de forma que o profeta, ele chamou de um paradoxo, né? E quando nós olhamos para o nosso planeta, a Terra, Deus fez isto aqui, o nosso planeta, para nós habitarmos de uma forma muito especial. Ele posicionou a Terra e o nosso planeta dentro do sistema solar, numa posição muito estratégica, muito sábia, a Terra. Deus, ele fez a Terra, irmãos, como nenhum outro planeta. Os irmãos, prestem atenção nisso. A Terra, é o único planeta, né? Feito de forma diferente de todos os planetas do universo, capaz de produzir vida. Nós vemos os cientistas, né? Os estudos científicos mostram isso, né? A Terra, ela está tão perfeitamente e milimetricamente posicionada dentro do universo, no sistema solar, que só o nosso planeta, ele pode produzir vida. Eles tentam de todas as formas achar vida em outro planeta, mas eles nunca vão achar. Se a Terra estivesse, diz o profeta e os cientistas, se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, a Terra seria um planeta quente, árido, né? Um planeta seco, sem vida, como se fosse um deserto, diz os cientistas. E não teria condições nenhuma de produzir vida. E se ela estivesse um pouquinho mais próxima da Lua também, seria um planeta frio, gélido, congelante, também não teria vida. Então veja a forma como Deus fez a Terra, de forma muito especial. Então, se a Terra, o profeta diz, aqui na mensagem paradoxo, né? Se ela parasse de girar um pouquinho que seja, viria distúrbios, tempestades, tsunamis na Terra. Ela, como nós aprendemos na escola, ela gira em torno do seu eixo e em volta do Sol. Tão perfeitamente, numa velocidade astronômica, nós nem imaginamos e nem sentimos no universo. Então veja como Deus sabiamente fez este planeta. Nós não percebemos isso. E a Terra permanece como Deus a planejou. Já vão-se 7.000 anos de existência da Terra, e o ser humano, e talvez antes do Gênesis, a gente não sabe, né? A gente está falando do princípio do Gênesis, né? A Terra era sem forma e vazia. Mas de 7.000 anos para cá, como diz a Bíblia, 7.000 anos de existência, ela permanece intacta no mesmo lugar, com estações, né? Com sol, chuva, produzindo vida. O profeta chamou isso aí de um paradoxo, né? A criação de Deus. E os cientistas, eles querem, os ateus, né? Os agnósticos, querem dizer que a Terra foi uma obra do acaso. Foi uma grande explosão ali que trouxe toda esta perfeição à existência. Mas, irmãos, a Terra, o planeta Terra em especial, Deus fez de forma tão peculiar e especial, sabe para quê? Para dar como herança unicamente ao ser humano. A Terra foi feita para nós. Não nós fomos feitos para a Terra. A Terra, o planeta Terra, com aquele jardim do Éden tão perfeito que Deus fez, Ele fez unicamente com o objetivo de dar como herança para o ser humano. O único planeta no sistema, no universo, que pode produzir vida, flores, campinas, montanhas, lagos, rios, paraísos, peixes, único lugar. Deus fez e deu ao homem.
como uma herança. Nós vamos ser trazidos aqui para viver o milênio. A terra é nossa herança. Deus deu para nós. Ela está nas mãos de Satanás através dos homens. A Bíblia diz que Deus virá agora no Apocalipse para destruir os que estão destruindo a terra. E a terra, diz o apóstolo Paulo, que ela está gemendo, toda a criação, a terra está gemendo, esperando a nossa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus vai devolver a nós esta terra, ela é nossa. Este mundo é nosso. Satanás, ele tomou posse disso, mas está chegando a hora em que ele vai ser destruído com os homens que estão destruindo a terra. Então veja, Deus tomou esta terra e trouxe ali, naquele jardim do Éden, logo quando Deus fez a terra, com tanta dedicação, amor e carinho, ele fez um lugar especial, diz a Bíblia, nela chamada o Jardim do Éden. Trouxe ali naquele jardim um casal, sua família, sua obra-prima. Adão e Eva e Deus estavam ali no Éden como uma obra-prima. Você sabe que Adão e Eva, eles eram perfeitos porque Deus era o cabeça daquele casal. Ali existia uma união perfeita. Deus estava controlando o coração de Adão e Eva. Por isso, aquele casal era um casal perfeito. E Deus trouxe a terra e toda a criação para que Adão e Eva cuidassem. Só que Deus também fez algo mais. Ele colocou a terra, e o que mais Deus fez? Deus também entregou a eles sua palavra. Aqui está, meus filhos, os rios, as montanhas, os mares, os vales, toda a terra é vossa. Deus trouxe e colocou aos pés de Adão, tudo é de vocês. Deus, entrego tudo para vocês como um presente do meu amor, uma herança para vocês. Os animais, as aves do céu, os peixes do mar, uma terra que emanava leite e mel. Todo tipo de fruto será vosso alimento. E diz Deus, a prova, observe este quadro, a prova de que são de vocês, que estou dando a vocês tudo isso, que nem sou eu que vou colocar nome nos animais. Não é assim? Se é de Adão, se a terra e a sua plenitude é de Adão e Eva, Adão vai colocar nome em todos os animais. E a Bíblia diz que, havendo Deus criado todos os animais, os trouxe a Adão para ver como Adão os chamaria. E tudo que Adão chamou, esse foi o nome de cada animal. Amém? Isto era a prova de que a terra e a sua plenitude foi dada a nós, a Adão, como uma herança. Uma herança. Agora, olha para você a diferença. A terra e a sua plenitude, nós vamos ler aqui no Salmo 115, para os irmãos verem. Aqui no Salmo 115, diferente do universo lá em cima, com os planetas, as estrelas, as galáxias, aquilo lá é do Senhor. Os céus dos céus diz que é do Senhor, mas a terra foi dada ao homem. Olha, aqui no Salmo 115, 15:16, olha: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra, os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Porque aqui existe um quadro, diferente do universo, das estrelas.
as galáxias são do Senhor. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez os luminares, as estrelas, para tempos, dias e sinais. O que seria a primeira Bíblia de Deus, né, lá nos Zodíacos, como o profeta ensina a nós. A Bíblia diz que os céus dos céus é do Senhor. E a Bíblia diz também que Ele conta, olha para você ver, Ele conta o número das estrelas e as chama pelo seu nome. Veja, lá em cima é de Deus. Se Deus tivesse dado os céus dos céus a Adão, era Adão que colocaria nome nos planetas. Mas a Bíblia diz que os céus dos céus é do Senhor, e Ele conta todas as estrelas e as chama cada uma pelo seu nome. Então, não foi Adão. Adão é da terra, a terra pertence a Ele. Os céus dos céus é do Senhor. O céu, a atmosfera é dos homens. Então, o máximo que o homem consegue ir é aqui na atmosfera, alguns quilômetros acima, né? Colocar seus aviões, colocar seus satélites, o máximo que consegue é isso. Mas os céus dos céus é de Deus, Ele não deu aos homens. Então veja, Ele coloca alguns satélites ali em cima, nos céus. Mas veja quão perigoso é para o homem ir acima dos céus, acima da atmosfera. Mas acima da atmosfera, Deus não deu ao homem. A lua, Deus não deu ao homem. O sol, Deus não deu ao homem. É para o homem, mas não é do homem. O que é do homem é a terra, por isso o homem está destruindo. Então veja, a terra e sua plenitude Deus deu ao homem como uma herança para ele viver nela. Agora veja bem, não tente o homem sair da terra. Se ele sai da terra, ele desobedece, ele morre. Nós não podemos sair daqui. Quantos já morreram tentando ir à lua, ir ao espaço? Porque é a terra que Deus deu para nós. É uma herança. Não é possível, presta atenção, não é possível viver fora da terra. Tá certo? Muitos já morreram tentando, né, ir à lua. Eles querem tentar ver se acha vida acima dos céus, é do Senhor. Então é uma ignorância do homem. Não existe vida fora da terra. Os irmãos estão captando? Não existe vida fora da terra. É tipo da terra prometida, irmãos. Você se torna um apóstata, um desobediente. Se você sai daqui e você não volta, você morre lá. Se você sai da terra que Deus te deu, como uma herança, com a palavra de promessa, e sai e não volta, como muitos já foram e não conseguiram voltar, morreram. Então, não é possível ter vida fora da terra prometida, da terra que Deus deu para nós em herança. Veja, junto com a terra, mas junto com esta terra, com os animais e sua plenitude que Deus deu a Adão, Ele deu também sua palavra. Vocês vão viver aqui, a terra e o jardim é de vocês, os rios, as árvores, os mares, toda a alma vivente é de vocês. Vocês vão cuidar. Mas Deus disse: quero lhes dar algo ainda maior, minha palavra, minha promessa. Se vocês guardarem isto como um tesouro, vocês viverão. Era o que Deus falou ali, né? Porque de nada vai adiantar a terra em sua plenitude se vocês, Adão e Eva, nós não guardarmos a palavra de Deus como um pacto, né? Vocês vão morrerem, vocês não vão desfrutar da terra. Por isso, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dela não comerás, nem nela tocarás. A terra e a promessa, para que o homem fosse abençoado. Porque no dia em que vocês comerem, haverá uma consequência. Não é simplesmente pelo fato de não poderem comer, não. Deus não brinca com palavras. Você acha que uma maçã iria causar toda esta destruição para o ser humano? Uma maçã iria tirar a vida eterna de Adão e Eva? Não. Quando Deus disse aquilo, é porque tinha uma consequência séria, muito grave, atrás daquela desobediência. Aquilo ia produzir algo horrível, aquilo ia ter uma consequência horrível. Eles iriam morrer e iriam matar cada ser humano que viesse através deles. Não é só uma desobediência, existe uma consequência. No dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Né? Veja, isto é o que Deus fez com Abraão. O que Deus fez com Abraão? O que Deus vem fazendo? Devolvendo a terra ao homem, a sua promessa, a sua palavra. Como Adão fez? Como Deus fez um pacto com Adão, incondicional, ou condicional, com o primeiro casal, o pacto com Adão era condicional. Se vocês comer, vocês morrerão. O primeiro casal foi um pacto condicional. Agora, com Abraão, ele fez um pacto incondicional. Agora, Deus faz um pacto com Abraão e Sara incondicional. É da graça. Gênesis 17:8, né? A ti darei e a tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão. E ser-lhe-ei o seu Deus. Veja, depois que Adão perde por desobediência a posse do planeta Terra, Deus vem gradualmente dando a Abraão a promessa da terra. Mas Abraão jamais era para sair da terra que Deus deu para ele. A Palestina, o judeu, jamais é para sair da terra de Canaã, a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Cada vez que um judeu ou Abraão sai da terra, eles correm um sério risco de vida. Eles se apostatam, como Abraão chegou a quase perder Sara por ter deixado a terra, saído da terra. Amém? Então, aquela Canaã representava a palavra de Deus, a terra prometida. Não podemos nunca deixar nossa herança, a terra, nós morreremos. Aquela Canaã representa a terra prometida, a nossa herança. Nós morreremos se sairmos da nossa terra. Assim, irmãos, como não há vida fora do planeta Terra, não há vida fora da terra da promessa que Deus deu a Abraão, que Deus deu a nós, porque nós temos uma terra hoje para habitar. Canaã espiritual nossa, a terceira etapa é a terra prometida. Deus deu esta terra para habitarmos nela. Se nós sairmos desta terra prometida, que Deus deu em herança para nós, 7 trovões, novo nome, a terceira etapa, Apocalipse 10, é uma terra que emana leite e mel. Nós temos esta terra e a promessa para vivermos nesta mensagem, permanecermos nesta mensagem. Se nós sairmos desta terra, nós morreremos. Não há vida fora do planeta da terceira etapa, irmão. Não há vida fora desta terra. Porque cada um que sai é um apóstata. Se não voltar, vai morrer. É um tipo da herança que Abraão teve, como um natural. É um tipo desta terra da qual nós não podemos sair daqui. Nós morreremos. Não existe vida fora da terra. Assim como não existe vida espiritual fora da terra da terceira etapa. Amém?
Cada um que sai desta terra morre espiritualmente, se apostata. A única forma de sobrevivermos e termos vida é permanecermos nesta terra da terceira etapa. A terra que Deus deu para nós como um presente, algo maravilhoso. Uma terra que emana leite e mel. Um paraíso da terceira etapa para vivermos nele. Nós estamos, irmãos, espiritualmente dentro desta terra, no jardim do Éden de Deus, porque lá fora é o Éden de Satanás, lá fora é o planeta de Satanás. Se você deixar a terra e ir para o planeta de Satanás, o mundo, você morrerá. Lá não existe vida, lá é congelante, as pessoas são frias e formais, lá existe um calor extremo de fogo do pecado para abrasar a vida dos homens. A única forma de continuarmos desfrutando deste jardim da terceira etapa é permanecermos neste planeta, nesta terra da terceira etapa. Amém? Mas nós temos a promessa, algo maior que Deus dá para nós, a terceira etapa. E de nada vai adiantar a terra, a sua plenitude. De nada vai adiantar a terceira etapa, Apocalipse 10 revelado, os trovões, se nós não guardarmos o pacto, a palavra de Deus. Nós vamos morrer, nós não conseguiremos desfrutar da fé do arrebatamento. Mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto que está no meio do jardim, não comerás, nem nela tocarás, porque no dia em que comerem, a consequência virá. Então, irmãos, onde chegamos agora? No nosso tema, Só teremos vida e seremos felizes, como Adão e Eva, se nós permanecermos na terra da promessa, guardando a palavra de Deus, tendo a palavra deste dia como cabeça, nossa liderança. Não existe, irmãos, felicidade, não existe prosperidade, não existe bênçãos fora desta terra, não existe vida fora desta promessa, da terra deste dia. Então nós somos unidos hoje sobre uma cabeça, a palavra de Deus, veja, a palavra de Deus. Deus uniu aquele casal e toda a terra com ele mesmo. Quando Adão fez Adão e Eva, e deu a terra em herança para Adão e Eva, Deus uniu aquele casal sobre o seu domínio, sobre a sua liderança. E sabe o que Deus fez? Deus deu para Adão e Eva a maior arma que eles poderiam ter para protegê-los. Assim diz o profeta. Deus protegeu a terra e aquele casal, unindo com ele mesmo e a sua palavra, sendo o cabeça, o pai daquela família. Deus era o cabeça de Adão e Adão era o cabeça de Eva. Isto era uma união perfeita. Como Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo não for o cabeça da igreja, que é o corpo, a igreja vai sofrer. Assim como num lar, se o homem não é o cabeça da mulher, da família, a família sofre. Viu? Por quê? Está contra o mandamento de Deus, está contra o que Deus fez. Assim, uma mulher, meu irmão, uma família só pode ser feliz, uma família só pode viver feliz em união, se o marido for seu cabeça, e se Cristo for o cabeça daquele homem. Se a família estiver unida, debaixo da liderança do cabeça, que é a palavra, que é Deus, que é o nosso Jesus. Se respeitarem ao pai de família como cabeça, governante do lar, e o cabeça, ele tem a sua responsabilidade de ser protetor, de ser cuidador, de ser provedor daquele lar. E quando Cristo é o cabeça daquele marido, ele é o cabeça da esposa.
E juntos eles são unidos por uma só liderança, o cabeça, Cristo. Então, irmãos, assim Deus, sendo o cabeça, o pai de família, ele é cabeça, Deus, o Senhor Jesus, ele é cabeça, ele é pai de família na mensagem de cada mensageiro. Você veja que Deus vem em cada mensageiro e vem unindo a igreja. Em cada geração, Deus vem percorrendo a terra e unindo sua igreja à palavra. O cabeça do dia. Veja, ele passou na Alemanha e levantou um cabeça. Quando o catolicismo estava completamente descabeçado, quem manda no catolicismo é a igreja, a grande prostituta. Eles não têm a palavra como cabeça. Mas Deus levantou na Alemanha o pai de família, o cabeça, Lutero, com a mensagem do dia. E a família luterana foi abençoada quando se submeteram à liderança do cabeça, que era Cristo em Lutero. Sabe por que Lutero, a família luterana foi abençoada? Porque Cristo era a cabeça de Lutero com a mensagem de justificação. Logo em seguida você vê Wesley. Deus vai para a Inglaterra, na próxima geração, na próxima mensagem, Deus envia novamente a mensagem de santificação. Era Cristo, o cabeça. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ali estava Cristo sendo cabeça de Wesley na mensagem do dia, para que a família wesleyana fosse abençoado nessa união. Unidos debaixo do cabeça Lutero, unidos debaixo do cabeça Wesley. Em seguida Deus vai para a América, envia William Seymour com a mensagem pentecostal. A família pentecostal foi abençoada quando Deus foi cabeça ali da mensagem de restauração dos dons. Os irmãos estão acompanhando? Deus uniu. Em cada era, com a sua palavra, ele foi cabeça. Por isso a igreja foi abençoada com a mensagem de Lutero. A igreja, família luterana, foi abençoada. A wesleyana foi abençoada com a mensagem do cabeça. É sempre Deus trazendo isso aqui. Veja, e agora nesta última era, irmãos, nesta última era que nós estamos vivendo, né? Jesus Cristo em Apocalipse 10, a palavra revelada, depois de Deus formar um corpo, enviando mensageiros para ser cabeça da mensagem de cada dia, formou-se um corpo, e nessa última era, ele vem com a cabeça, Apocalipse 10, a cabeça de todo o corpo de 7 eras, unindo todo o corpo de 7 eras, e formando agora a família Brana, a família da última era. Viu? Sem nós, a Bíblia diz que os nossos irmãos lá atrás não podem ser aperfeiçoados. Então, nós somos a família perfeita que abençoa todo o corpo que já partiu e estão esperando nossa perfeição. Estão esperando nossa mensagem que é perfeição. Então Deus, nosso marido, nosso cabeça, veio em uma nuvem, olha para você ver, branca de anjos, para o casamento, para nos unir com todos os nossos irmãos do passado. Todos unidos sobre uma só cabeça, que é Cristo. Amém? Todos unidos na mensagem do último mensageiro, porque o último mensageiro é o sétimo, e o sétimo selo traz o cabeça de volta à terra. Veja que a mesma cabeça que estava liderando ali no Oriente, diz o profeta, é a mesma cabeça que vem para liderar aqui no Ocidente. E quando o Apocalipse 10 se cumpre, toda a igreja é unida sobre uma única cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, meu irmão, olha, presta atenção, ao mesmo tempo que há uma união com Apocalipse 10, trazendo a cabeça que é Cristo,
para tomar este corpo no arrebatamento, ao mesmo tempo em que a cabeça vem para o casamento, para que a igreja seja ligada em Cristo, porque isso é um casamento. Quando a mulher se casa, ela está ligando a cabeça do marido a ela, e todo o desejo dela é para o marido. Ela já não pensa por si própria, agora é o marido que a governa. Isso aconteceu com a igreja. Nós não temos a nossa mente, diz a Bíblia, nós temos a mente de Cristo agora, e nós somos governados pela mente de Cristo. Nada mais chama a nossa atenção a não ser o nosso marido, o nosso esposo, a palavra revelada. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que temos agora este novo Papa, olha aqui para você ver, ao mesmo tempo temos agora este novo Papa para unir, irmãos, o catolicismo e o protestantismo sobre a cabeça de uma besta, de um poder, de um homem, do anticristo, que começou lá atrás, como uma falsa doutrina, foi coroada em Niceia, de anticristo passou a ser falso profeta, e caminhou como falso profeta até esta hora, este momento. Então Deus vem como cabeça para unir sua igreja, e ao mesmo tempo Satanás vem como cabeça desta organização, para unir o protestantismo com o catolicismo, e formar a marca da besta. Unir todos sobre uma cabeça, tá certo? Mas quem já tem marido como uma noiva, não pode aceitar outro cabeça, tá certo? Nós já temos aliança, nós já temos uma promessa, nós já temos o nome do noivo, nós já estamos casados, como diz aquele hino, né? Então veja aqui, Atos do Espírito Santo, olha que parágrafo tremendo. Atos do Espírito Santo, 87. Eu creio num desses dias gloriosos, nós estamos vivendo nele. Este é o dia glorioso para a noiva de Cristo. Esta é a hora de nós sermos tirados da terra, porque o profeta diz, quando esta besta, este falso profeta, se encarnar para ser a besta, o cabeça do protestantismo, do romanismo, do catolicismo, a igreja se irá. Olha para você ver como não temos mais tempo para brincadeira, brincar de igreja, brincar de ser cristão, irmãos. As profecias, as engrenagens das profecias estão rodando, irmãos, e as pessoas não veem isto. Olha o privilégio que nós aqui temos, de ter esta mensagem como nosso cabeça, de termos sido unidos com esta mensagem, de estarmos numa terra onde há vida. Eu creio num desses dias glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos, e for colocado ali, de acordo com a profecia, eles formarão uma imagem à besta. Veja, irmãos, não é coincidência. Eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada também sob uma cabeça. Nós já fomos juntados sob uma cabeça. A igreja já está casada e tem sido unida por uma cabeça. Quando esta união vier, virá uma perseguição. O profeta disse que nós passaremos um pequeno aperto. Nós não poderemos pregar mais aqui. Teremos que ficar nos nossos lares. Eu não sei até que ponto será este aperto. Mas uma coisa eu quero estar certo, de estar unido com esta palavra, corpo, alma e espírito. E seja o que for que tivermos que passar, Deus, diz o profeta, dará graça soberana para a hora soberana. Nós não temos que temer. Viu? Nossos irmãos na era do boi, eles não temiam a morte, porque Deus deu o espírito de sacrifício para eles.
E eles foram queimados, rasgados, de todas as formas foram mortos, porque Deus deu a ele o Espírito de graça. E nós não temos que temer, o que nós temos é que crer na palavra de Deus, permanecer na terra da promessa. Eu lhes digo, a verdadeira igreja será juntada, os reais e verdadeiros crentes, da metodista, da batista, da presbiteriana, da pentecostal, da nazarena, da santidade. Irmão, isso já aconteceu, quando nós saímos do Egito. Quando o profeta tinha sua primeira e segunda etapa, nós já saímos de lá. Nós já entramos em Canaã, na nossa terra, aonde há vida, aonde há mana, leite e mel. Nós estamos nela, nós não vamos nos casar, nós já nos casamos. Nós vamos dar à luz, somos mulher casada e grávida. Nós vamos dar à luz a o filho prometido nas nuvens no arrebatamento. Olha, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados ali, cimentados pelo amor de Deus, o amor divino. Isso já veio, a pedra de coroa, o Espírito Santo já está ali, entre a era de Laodiceia e a pedra de coroa, a mensagem do sétimo anjo, irmãos. Isso já foi cimentado, a pedra de coroa já veio sobre nós, João já profetizou de novo, nós já estamos casados, unidos por esta cabeça. O que vai agora acontecer é a união das igrejas com o cabeça da besta. Não sei até que ponto nós vamos ver isto, mas é uma hora muito importante para nós. Se você alguma vez amou a palavra, agora é a hora. Serão cimentados pelo amor de Deus, o amor divino, a pedra de coroa. E aquilo formará um corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo já foi formado, irmãos. 7 eras Deus formou este corpo. Só faltava o cabeça, só faltava a união da cabeça com a igreja. Isto já foi feito. Parágrafo 236, aprovando sua palavra. Olha, todos os crentes, e os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. Eles irão diretamente para a confederação das igrejas. Você já pensou? Num desses dias glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos, ele já foi trazido, meu irmão. Veja, até o nome dele não é coincidência, Papa Leão XIV. Será que você percebe? Nós vamos falar outro dia aí sobre a personificação de Satanás. Você percebe o paralelo em que Satanás sempre quer fazer uma imitação do que Deus tem? Não vai dar tempo, uma hora nós vamos falar sobre isso. Então preste atenção. Já se cumpriu 236, o casamento já aconteceu, provando sua palavra. Será Jesus Cristo mesmo, o cabeça, que descerá entre nós em carne humana e fará esta palavra para nós tão real, que unirá os dois como sendo um. Amém? Amém. Agora olha aqui, e agora você tem nos Estados Unidos um Papa americano profetizado por William Branham, o maior de todos os profetas, que vai cumprir esta profecia, trazendo uma união de igrejas. Catolicismo e protestantismo se unirão, veja, se unirão, e o cabeça será Satanás, ele mesmo, porque a besta é o falso profeta, é o próprio diabo em carne humana. Amém? Olha, será Satanás mesmo, que descerá em carne humana. Olha, será Satanás mesmo que descerá em carne humana, e fará sua apostasia, sua mentira tão real, que unirá o catolicismo com o protestantismo, e os dois serão um. O casamento virá quando o falso profeta vier em carne humana e será besta, e os dois serão um.
Porque foi assim que aconteceu no casamento da igreja. Será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós em carne humana e fará esta revelação, esta palavra, esta terra tão real para nós, que nós se tornaremos um com Ele. E agora você vê, Satanás mesmo vai descer em carne humana nesta besta e fazer esta mentira, fará sua apostasia, essa mentira parecer tão real que vai unir o catolicismo com o protestantismo, que vai unir com a marca da besta, e os dois serão um, a igreja e Satanás. Irmão, a besta Satanás encarnado, com a sua prostituta e suas filhas, é a união das igrejas, amém? Você não está feliz? Porque para a noiva é a hora mais tremenda para nós, certo? Porque nós já estamos unidos sobre esta cabeça que é Cristo, nós já estamos preparados. Tem mais uma escritura que eu ia ler aqui, mas vai ficar para o próximo dia, tá bom? Eu creio que isto aqui é muito maravilhoso. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor pelo bendito privilégio de poder conhecer a hora em que estamos vivendo, Pai. Algo tremendo está acontecendo e o mundo religioso não vê, Pai. O mundo lá fora está cego, completamente morto em seus pecados, Pai. E algo tremendo está acontecendo que só a sua noiva está vendo, Pai. Oh, que bendito privilégio é ver esta hora, Pai, em que estamos vivendo. Dá-nos graça para permanecermos fiéis, Pai. Que haja um amor profundo no coração dos teus filhos por esta mensagem, por esta palavra. Não temos tempo, Pai, para brigas, para discussões. Não temos tempo para brincar de igreja, Senhor. Não temos tempo para outra ambição, Pai, a não ser servir e amar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.